e falar de mercado da bola, falar deste cara aqui, do Bahia, o nosso grande Cauli, porque a informação que veio é que o São Paulo se movimenta no mercado da bola e demonstrou interesse no jogador do clube baiano, mas as tratativas não seguiram adiante. Interesse que foi antecipado pelo André Hernan, nosso colega, e também confirmado pela equipe de reportagem do Arquibancada Tricolor. A informação é a seguinte, que o São Paulo fez uma proposta oficial pelo jogador, oferecendo um empréstimo com opção de compra. O Bahia, no entanto, recusou a oferta, afirmando que só teria interesse numa venda em definitivo. Foi cogitada uma troca de jogadores entre os dois clubes, mas a ideia não foi adiante. E dessa forma, então, as conversas esfriaram. O Arquibancada Tricolor ainda apurou que a pedida do Bahia pelo Cauli foi de 8 milhões de euros. Aí também não dá, né? Aí tem que entender a situação do nosso tricolor paulista, né? Não tá com 8 milhões de euros para sair distribuindo por aí. Não tem como fazer contratação assim, gente. E que bom que nesses termos esfriaram, né? Porque em outras épocas talvez tentasse fazer uma loucura mesmo não podendo. É o que o Roberto falou aqui, é o Grupo City. O Bahia tá respaldado pela grana no Grupo City. Então não vai sair negociando por qualquer coisa e o São Paulo não tem dinheiro para fazer essa contratação. Então é uma notícia que já nasce morrendo, meu caro Matheus. Nath morta. Assim, o Bahia já fez jogo duro anteriormente com o Botafogo por Cauli. E o Bahia, com o Grupo City, ele consegue concorrer no mercado. Por exemplo, o Caio Alexandre, o Palmeiras tentou antes de ir para o Bahia fez uma oferta melhor. Eu já vi várias vezes o Textor falando que o Bahia faz no mercado deveria ser proibido, uma vez que ele não tem teto de salário. Eu acredito assim que se por acaso houvesse a possibilidade de Cauli ir para o São Paulo, seria uma faca de dois gumes. Eu não sei dizer até que ponto seria bom. Eu acredito que pelas condições do São Paulo atualmente, talvez seria uma boa experiência. Por quê? Porque Cauli joga ali naquela faixa de campo de 10, que é onde o São Paulo mais necessita de jogador. A gente acabou de perder Rodriguinho por Red Bull Bragantino e Oscar se aposentou. Ainda não anunciou, mas se aposentou, né? A camisa dele 8, inclusive, já foi transpassada. Mas assim, qual é o problema de Cauli? Cauli jogou muito pelo Bahia em 2023. Ele jogou muito, ele praticamente salvou o Bahia, mas em 2024, 2025 ele caiu, ele teve uma queda considerável, principalmente em 2025. Por quê? Porque onde Cauli joga, o Bahia não tem o jogador no esquema tático. Vou explicar. O Bahia joga com a linha de 4 atrás, né? Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, na lateral esquerda, Luciano Juba. Joga com um jogador mais à frente. E esse jogador seria o Caio Alexandre, mas ele se contundiu, então estava jogando Resende. Acevedo, desculpa. Mais à frente, tem os dois meias do Bahia, que seriam os volantes do Bahia, que são Jean Lucas e Everton Ribeiro, só que eles jogam recuados. Não existe o jogador da faixa do meio do campo. Então o Bahia joga com dois pontas, na direita, Ademir, na esquerda era na verdade o Eric Pulga se contundiu, o Sanabria se contundiu, e aí é que o Cauli estava jogando. Cauli estava jogando de ponta esquerda no Bahia, onde ele não rende. E o ataque é o William José, que é a outra posição que ele estava jogando, falso 9. Então, nesses últimos 2 anos, o Rogério Ceni tem colocado o Cauli numa posição que ele não corresponde. E isso é um fator que a gente poderia olhar, no São Paulo, ele jogaria na posição certa. Talvez ele renda. É um jogador clássico, é um jogador que tem um toque de bola bom, um jogador que sabe o que faz, ele consegue dar uma dinâmica de jogo legal, apesar de a torcida do Bahia ter uma certa bronca pelo fato de ele ser um pouco preguiçoso, digamos assim, quando ele está sem vontade de jogar. Ele não consegue mais ter aquele mesmo ritmo de 2023, mas analisando a situação do São Paulo, eu acho que seria uma contratação pontual legal. Eu acho que o teste seria válido. Um jogador de 30 anos, um jogador já experiente, que poderia realmente resolver esse nosso problema ali, caso ele voltasse ao futebol que o destacou em 2023. Como essa pedida, Boni, de 8 milhões de euros veio, o Grupo City não vai facilitar, eu acredito que realmente tenha esfriado, ele não venha. Uma pena. Eu apostaria um pouco em Cauli, porque ele já mostrou que sabe jogar bola. Não, seria um ótimo reforço. Eu gosto muito do futebol do Cauli, mas acho que essa notícia, o que a gente pode tirar dela é como o São Paulo está enfraquecido no mercado, né? Claro, por conta da situação financeira que vive, por toda a turbulência que vive, mas a gente fala de uma pedida de 8 milhões de euros e que a conversa imediatamente esfria, não tem a possibilidade de tentar uma contraproposta, uma negociação um pouco mais vantajosa para o São Paulo, porque é um nível de pedida
tão alta que o Bahia faz, que o Grupo City faz, que o São Paulo não tem direito nem a sonhar, né, com um jogador desse valor. E aí a gente volta para aquela estaca de o São Paulo fazer aquele mercado um pouco mais tímido, um pouco mais ameno, aquelas famosas oportunidades de mercado, jogador sem contrato, jogador encerrando contrato, empréstimo, troca de jogador. É mais ou menos essa a realidade do São Paulo hoje, né? Não tem como sonhar muito mais alto do que isso, né, Pri? Boni, na minha opinião, assim, meio que é o que é, cara. A gente fala muito sobre isso, que exceto alguns investimentos muito específicos e pontuais, na minha opinião, esse tem que ser o movimento do São Paulo no mercado mesmo. E ainda que o Cauli, para mim, não seja um cara de grande nome, é um cara que custa caro, né? Então, não tem que trazer, cara. É simples, é simples. O São Paulo, óbvio, eu sei que é diferente, 4 milhões faz muita diferença, mas por 4 milhões, quem paga 8, de repente negocia 12, 11. O São Paulo não trouxe o Marcos Leonardo, que poderia mudar completamente o rumo do ataque do São Paulo. Então vai se endividar por conta do Cauli? Eu acho que, sinceramente, não compensa pelo valor. Adoraria ver o Cauli vestindo a camisa do São Paulo. Como o Matheus falou, é uma posição que o São Paulo precisa muito. Então, e se quiser trazer alguém, eu acho que vai ter que desembolsar o dinheiro, mas se for para desembolsar o dinheiro, ou desembolsa pouco dinheiro não por uma aposta necessariamente, né? Porque existem pessoas lá dentro que recebem dinheiro para isso, né? Para descobrir talentos no mercado. Ou paga um valor desse assim por um cara foda que vai resolver todos os seus problemas, entendeu? Eu não tenho nenhuma certeza que o Cauli daria super certo no São Paulo, como o Matheus falou também, ele teve uma ótima temporada lá no começo, né, na passagem dele pelo Bahia, depois também não foram números tão bizarros assim, então não tem, cara, é um saco, e a minha vontade é que o São Paulo pudesse pagar todo o dinheiro do mundo pelos melhores craques do mundo, mas não tem, então tem que se comportar de acordo com a realidade, e é isso, pediu 8 milhões de euros ou dólares, esqueci. De euros, para o Cauli, euros. Então 8 milhões Não tem de nem euros, como. acabou, fecha a conversa, não tem como, cara, não tem como. E é isso, são tempos de vacas magras. Se for para gastar muito dinheiro, tem que ser no foda, no Lucas Moura, que vai chegar e vai ganhar um título, sabe? É nessa linha para mim. E nesse caso, assim, com todo respeito ao Cauli, mas ele não ocupa essa prateleira de caras que vão vir para resolver os problemas do São Paulo.